Ao dizer que a terra ela era sem forma e vazia, o escritor de Gênesis tinha em mente assim o primeiro estágio dos atos criativos de Deus. Fala, queridos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus seja na tua vida, na tua casa e no teu trabalho. No vídeo de hoje falaremos sobre a criação do mundo. Então não saia daí e seja edificado. Eu me chamo Clemilson Barbosa e você está no canal A Bíblia Fala. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aí o seu gostei. Ele é muito importante para nós. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, verso de número 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Faço uma pergunta a você, meu irmão, a você, minha irmã. O porquê que a terra ela era sem forma e vazia? Dizer que a terra era sem forma e vazia significa uma indicação do estado da criação num determinado estágio dentro do processo criativo de Deus. Essa expressão está registrada nas primeiras linhas do livro de Gênesis. Nos dois primeiros versículos nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas a expressão a terra era sem forma e vazia é alvo de alguns debates aí entre os estudiosos. Como resultado disso, surgiram muitas interpretações acerca do seu correto significado. Dentre todas as interpretações, apenas duas delas são as mais conhecidas e aceitas. Vamos ver aí quais são elas. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, se você gosta desse canal, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, porque isso nos ajuda e muito. A terra era sem forma e vazia porque algo aconteceu. Essa é a primeira teoria e a primeira interpretação acerca disso. A terra só estava vazia porque algo aconteceu. E a pergunta é: o que aconteceu? Essa interpretação diz que a expressão a terra era sem forma e vazia indica algum tipo de pré-criação de Deus, além da que é descrita na sequência do texto de Gênesis. A ideia básica dessa teoria é a de que os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis falam de uma criação primária que foi destruída por algum evento aí não informado. Então, segundo essa teoria, os dois primeiros versículos de Gênesis, supostamente, falam de dois atos criativos de Deus, separados por um intervalo de tempo. Isso significa que tudo que é descrito a partir do verso de número 3 pode ter sido criado por Deus depois de milhares ou mesmo milhões de anos após a criação inicial do céu e da terra, registrada aí nos primeiros versículos. Mas o que teria tornado a terra sem forma e vazia? Geralmente quem adota aí essa teoria prefere dizer que talvez a criação inicial tenha se tornado desolada, destruída, por causa da queda de Lúcifer. Essa teoria ela também é apontada por muitos como sendo a melhor que se encaixa às teses da ciência moderna. De acordo com essa interpretação, não há aí qualquer problema, meus irmãos, que afirme que o universo tenha bilhões de anos. Mas essa interpretação precisa lidar com grandes problemas. Em primeiro lugar, em nenhuma parte da Bíblia é dito qualquer coisa acerca de uma suposta criação inicial. Em segundo lugar, a Bíblia ela não revela exatamente quando ocorreu
a queda de Lúcifer. Ela fala que ocorreu, mas não dá assim detalhes sobre quando ocorreu essa queda. Nem mesmo afirma que esse evento, poderia assim ter destruído a terra que um dia ou que outrora foi criada por Deus. Também é difícil responder porque exatamente uma rebelião entre os seres angelicais no contexto espiritual teria desolado o mundo material. Em terceiro lugar, essa teoria também depende de uma tradução alternativa do texto hebraico. Então a expressão a terra era ou estava sem forma e vazia precisa ser assim traduzida como a terra veio a ser ou tornou-se sem forma e vazia. Essa tradução, ela realmente é muito pouco provável dentro dos contextos de Gênesis 1. A segunda teoria é esta. A terra, ela era sem forma e vazia porque Deus ainda estava criando-a. Esta interpretação, ela defende que a expressão a terra era sem forma e vazia refere-se ao estado da criação ainda em formação. Em outras palavras, essa frase indica um certo ponto em que a criação ainda estava incompleta e desordenada. Portanto, entende-se que os primeiros 2 versículos de Gênesis 1 faz uma referência ampla da criação de Deus em seu estado inicial. Já os versículos aí subsequentes, eles desenvolvem com maiores detalhes todo o processo criativo do Senhor. Esse mesmo padrão, ele se repete em outras partes do livro de Gênesis. Um exemplo disso é o próprio capítulo 2. Ele trata de uma forma mais específica a criação do homem, registrada sem tantos detalhes do capítulo 1. Desta forma, é bem possível que, ao dizer que a terra ela era sem forma e vazia, o escritor de Gênesis tinha em mente assim o primeiro estágio dos atos criativos de Deus. Isto se harmoniza com a sequência assim, do texto. Após dizer que a terra estava sem forma e vazia, o escritor bíblico ele também diz que havia trevas sobre a face do abismo. Ele também revela que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Com isso, o escritor de Gênesis ele enfatiza que Deus criou todas as coisas do nada. Ele também indica que num primeiro momento da criação, a matéria, o espaço e o tempo ainda estavam informes e o Espírito de Deus agiu ativamente, colocando em ordem ou colocando ordem no caos. Ele deu forma ao cosmos e tornou a Terra apropriada para abrigar vida. Querido, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, e se você não é inscrito e é a sua primeira vez vendo esse vídeo ou estando neste canal, se inscreve e ativa as notificações. Assim, você não perderá nenhum vídeo que eu postar aqui na plataforma. Querido, que Deus abençoe a tua casa. Querida, que Deus abençoe a tua vida e o teu ministério. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.